trabalho infantil é uma daquelas anomalias sociais que insistem em estar no nosso meio. Recentemente, o Ministério Público lançou uma campanha de combate à exploração da mão de obra infantil e a TV Cultura de Rolândia participou desse projeto. Nós temos, inclusive, 2 segmentos do Ministério Público atuando. O Ministério Público do Trabalho, justamente com essa relação com o empregador, que existe essa vedação, e a nossa promotoria, a terceira promotoria aqui em Rolândia, trabalhando justamente para a proteção da criança. A Constituição, ela veda esse tipo de trabalho. Por exemplo, até os 14 anos é totalmente proibido. Entre 14 e 16 como aprendiz, e mesmo em algumas circunstâncias, mesmo abaixo de 18, é vedado todo tipo de trabalho. Trabalho insalubre, trabalho perigoso, que é uma vedação constitucional. Então, todas as hipóteses que o empregador ou a própria família acaba levando essa criança a desenvolver esse tipo de atividade, se caracteriza a própria exploração do trabalho. Nós tivemos um caso recente aqui na cidade de Rolândia, onde a criança de 13 anos acabou se ferindo de uma forma irreversível. A família, nesse caso, a família apoia o trabalho. Como que fica a questão da vara da infância em conversar com a família, em tentar proteger o menor nessa situação? Olha, nesses casos que correm sobre segredo de justiça, num caso hipotético, o Ministério Público, a nossa promotoria, a função dela é trabalhar com a família para permitir com que os direitos previstos no ECA sejam observados. Então, é função da família, do Estado, da comunidade fazer essa proteção, ou seja, verificar o que está levando àquela situação, cessar essa situação de risco e retornar à denominada normalidade, ou seja, todos os direitos previstos no ECA. De outro lado, o empregador, porque ele tem plena noção de que esse tipo de atividade é proibida para menores de 18 anos, ele também é passível de responsabilização junto ao Ministério Público do Trabalho, além, lógico, de uma eventual indenização junto à própria família. E na visão do senhor, por que ainda, apesar de campanhas, apesar de todo ter o Estatuto da Criança e do Adolescente aí para defender esses menores, por que ainda o trabalho infantil permeia a sociedade? É uma questão socioeconômica. Na maior parte das vezes, a família conta com aquele ente, ainda que menor, como um fator de renda para complementar. Ainda que existam inúmeros programas sociais que visam justamente o contrário, que é manter a criança na escola, evitar com que ela seja explorada dessa forma, que ela tenha uma melhor formação, ainda assim é uma questão, além de socioeconômica, cultural também, desde cedo já fazer esse encaminhamento que muitas famílias entendem que é mera profissionalização. Chegam ao extremo de falar, é melhor estar lá fazendo tal coisa do que estar na rua. Só que a rua não é a única opção, pelo menos não deveria ser a única opção. Você tem a escola, você tem as atividades complementares, mas romper com esse processo, com essa cultura propriamente dita, ela leva tempo, mas aos poucos a gente percebe que isso vem diminuindo, principalmente na nossa região. Você não acredita que o trabalho infantil ele pode acabar? Olha, acabar, eu acredito que com o tempo, com essa questão cultural de valorização, principalmente da educação, valorização da família, tendo como ponto de partida de que sim, a educação na idade certa, nesse início, nos primeiros anos, na formação da personalidade, você vai acabar submetendo esse jovem, esse adulto, a condições piores de trabalho. Quando isso tiver, de fato, projetado na própria família, isso tende a reduzir significativamente. Acabar é um propósito, o propósito é esse. Agora, o objetivo nosso seria realmente reduzi-lo a zero. A gente tem que acreditar que sim, mas isso leva um certo tempo.